Santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Que alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. O nosso programa de toda quarta-feira, esse programa que, como vocês sabem, chega até você, sempre apresentando aquilo que é a vida da igreja. No programa de hoje, nós iremos falar um pouco acerca das vocações. Nesse programa hoje, nós queremos falar um pouquinho para que possamos assim viver bem esse mês que se aproxima, meditando e rezando pelas vocações. A cada domingo, a celebração litúrgica ela será dedicada a uma vocação específica. Durante esse mês de agosto, nós iremos meditar, nós iremos celebrar as vocações como sacerdotal, matrimonial, religiosa e a vocação leiga. De domingo a domingo, em forma de oração, em forma de prece, a intenção da igreja é pedir a Deus que prepare boas pessoas para cumprir e aceitar o chamado de Deus, o chamado que Deus fez de maneira específica a cada um de nós. E por isso o discernimento ele é tão essencial na nossa vida. Como sabemos, todos nós somos chamados, somos vocacionados à vocação universal que é a santidade. E fora desse caminho, não temos como viver bem, por assim dizer, qualquer que seja o nosso chamado pessoal. Ou seja, se nós não temos essa visão da santidade, dessa vocação primeira a qual nós fomos chamados, será de certa forma impossível viver bem a vocação específica que Deus confiou a cada um de nós. Por isso, o mês de agosto ele é tão importante, porque é um tempo de esperança e de entendimento sobre o que Cristo quer para a vida de cada um de nós. Como falei, a cada domingo durante esse mês de agosto, nós iremos meditar acerca de uma vocação específica. Vocação sacerdotal, vocação matrimonial, vocação religiosa e vocação leiga. E essa divisão, ela acontece da seguinte forma. Durante o primeiro domingo de agosto, a igreja, ela vai rezar, ela vai refletir sobre a realidade da vocação sacerdotal. E nós precisamos saber, diante dessa realidade, que o sacerdócio, ele é um dos sinais do amor e da fidelidade de Deus pelo seu povo. Amor e fidelidade estes que escolhe assim homens para colocá-los a serviço do povo, como uma dádiva definitiva da sua existência. A vocação sacerdotal, ou seja, a vocação do padre, representa Cristo dentro da comunidade, representa Cristo vivendo na comunidade, sendo assim seu exemplo e semelhança. Atualmente, também se comemora o Dia das Vocações Diaconais, ou Dia das Vocações aos Ministérios Ordenados. Essa comemoração ela se deve ao fato de que no dia 4 de agosto celebramos assim o dia de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, que é o patrono, o padroeiro dos sacerdotes, o padroeiro dos padres. E no dia 10 de agosto, a igreja ela faz memória à vida de São Lourenço, que é o padroeiro dos diáconos. Já no segundo domingo, a igreja ela vai refletir, ela vai meditar, vai rezar sobre a realidade da vocação matrimonial. Em agosto, como todos nós aqui sabemos, nós temos o Dia dos Pais, que no Brasil esse dia é comemorado exatamente porque antigamente, no dia 16 de agosto, celebrava-se o dia de São Joaquim, pai de Nossa Senhora. E foi por isso que adotou-se esse dia e depois o domingo para essa comemoração. E devido a esse fato, nessa data é comemorada sim a vocação matrimonial.
Em parceria com a mãe, ser pai é exercer um papel de educador do lar. Um dos pilares para filhos bem formados e conscientes do que significa seguir a vida cristã. Dentro da comunidade, se é reconhecida que a valorização da família é fundamental para a sociedade como um todo, pois é onde se inicia cada um dos valores que cabe ao ser humano. Cabe aos pais, com amor, com compaixão, com fé, fazer do seu lar um ambiente que vive no caminho da verdade de Cristo. Já no terceiro domingo do mês de agosto, esse domingo ele será dedicado à vocação à vida consagrada. E essa recordação ela é feita porque no dia 15 de agosto celebramos assim o dia da Assunção de Maria aos céus. Solenidade esta que aqui no Brasil é sempre transferida para o domingo seguinte. Homens e mulheres que consagram sua vida a Deus e ao próximo. Desta vocação brotam carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades. A vocação à vida consagrada, ela se trata exatamente daqueles que estão a serviço do povo de Deus, por meio da oração, por meio das missões, da educação e das obras de caridade. Com a sua vida consagrada, homens e mulheres, eles demonstram que a vida evangélica, ela é plenamente possível de ser vivida. E ela é possível exatamente porque o mundo exige essa necessidade de homens e de mulheres que se coloquem como sinais da presença de Deus, como aqueles que trazem na sua vida, no seu cotidiano, a pessoa de Cristo. Mesmo em um mundo excessivamente materialista e consumista, é possível sim trazer a presença de Cristo, trazer essa realidade de que é possível ser de Deus, é possível viver o Evangelho. Aqueles que se consagram a Deus, eles são sinais do amor do próprio Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor. No quarto domingo do mês de agosto, a meditação, a reflexão, ela está voltada para as vocações leigas. E ser leigo, atuante, é ter a consciência do chamado de Deus a participar ativamente, efetivamente, da vida da igreja. E não participar apenas da vida da igreja, mas essa consciência que participa também da vida do reino, contribuindo para a caminhada e para o crescimento das comunidades, do crescimento de todas as pessoas rumo à pátria definitiva, rumo à pátria celeste. Assumir essa realidade, assumir a vocação leiga, doar-se pelo Evangelho e estar assim junto de Cristo em sua missão de salvação e de redenção. Os leigos, eles chegam aonde o sacerdote não consegue chegar. E eles chegam levando a luz de Cristo aos ambientes de trevas, de pecado, de injustiça, de violência, de opressão e de maldade. Os leigos, antes de tudo, levam Deus. Os leigos, eles contribuem para o louvor do Criador. A vocação leiga, ela constrói o mundo pelo trabalho, colocando na obra de Deus a sua assinatura. A vocação leiga, ela propaga também todas as maravilhas que o Senhor criou e que faz em nossas vidas. O leigo, ele tem como vocação própria procurar o reino de Deus, exercendo funções no mundo, no trabalho, mas encaminhando e guiando-se segundo o plano e a vontade de Deus. Cada leigo,
ele é chamado, por assim dizer, a ser no mundo sal e luz. E quando há o quinto domingo, durante o mês de agosto, celebra-se assim o dia do catequista. Nos anos em que o mês de agosto possui 5 domingos, a igreja ela celebra neste dia o ministério do catequista. Os catequistas são, por vocação e missão, os grandes promovedores da fé na comunidade cristã, porque são eles que preparam crianças, jovens e adultos, não só para os sacramentos, mas também para darem testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo. Na realidade do catequista, eles oferecem assim o seu tempo para cativar jovens, crianças e adultos, mostrando a beleza de um Deus que é misericórdia, de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que está presente, de um Deus que nós podemos encontrá-lo na realidade eclesial, na igreja. O catequista, ele é o sinal visível da missão da igreja. Dessa forma, peçamos assim ao Senhor a graça de vivermos bem a vocação específica, o chamado específico que Ele fez e faz a cada dia a cada um de nós, em vista da vocação universal que é a santidade. Que o Senhor nos ajude a viver bem a realidade específica na qual nós fomos chamados. Este foi o nosso programa hoje e eu convido você ao final desse vídeo a se inscrever no canal, a dar o like e a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.